Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, André, fazendo tudo chegar redondinho, bacaninha para você. Paulo filmando aqui como sempre, vai postar isso no YouTube. Você pode acompanhar depois no YouTube todos os programas que nós fizemos, a maioria gravados pelo Paulo, também pelo Jean, pelo Donizete, disponibilizando ali nesse canal como uma possibilidade para você ficar conectado em tudo que a gente está realizando, não só aqui na voz, como também você pode ver o clima aqui da gravação, o clima aqui da apresentação ao vivo, e com isso você se aproxima mais ainda da gente. Para mim essa é a função das redes sociais, essa é a função da internet. Hoje, quando a gente vê a internet, na minha visão, nós temos a troca de informação direta, constante. Você vê bastante gente postando gente legal. Como tudo tem a polaridade, tem coisas que você não vai gostar, que você vê ali, tem coisas que você vai curtir. Então, tudo nessa polaridade evolutiva está presente em nós, está presente no mundo, e não poderia estar também ali nas redes sociais. Então você tem o Facebook, o Orkut nem sei, acabou o Orkut, Paulo, André, existe o Orkut ainda? Quisesse esconder do Orkut, se André falou uma boa agora, que sinal acabou, né? Acabou. Quer aparecer, você vai lá no Face hoje, porque todo mundo está ali, está todo mundo trocando ideias. Eu acho uma rede social hoje que está presente ali, é uma providência na minha visão, como eu sempre digo. Quando eu digo na minha visão, não estou falando em nome de nenhum mestre, em nome de nenhum ensinamento, é como eu vejo. Então eu vejo hoje essas redes sociais uma forma de aproximar a gente, porque nós estamos nos influxos de uma nova era, nos influxos de um contexto onde a tecnologia, onde o conhecimento ele é trocado sem limites, ele é trocado sem barreiras. Então eu mesmo, Newton Schultz, procuro aqui na Rádio Mundial, nos 20 e poucos minutos que tenho, passar o conhecimento que de repente eu adquiri. Às vezes ele pode até parecer não tão profundo como deveria ser. Estava até conversando isso com o Paulo antes de entrar aqui no programa. Se você quiser uma profundidade da minha parte em relação a esses assuntos, você pode ingressar na Eubiose, que hoje eu sou um dos instrutores ali. E ali não só eu, como vários instrutores que estão ali, apoio todos. Nós temos na Eubiose hoje os 4 graus iniciáticos, junto com o peregrino, que é o primeiro passo, que é esse, eu faço parte dos instrutores que representam o peregrino. A gente tem 2 horas para bater papo com vocês, a gente se aprofunda em tudo que a gente fala, mas aqui no programa eu lanço algumas reflexões, alguns caminhos que você deve procurar pesquisar, principalmente em livros, né? Tem que tomar muito cuidado com a internet, como eu havia falado para vocês, a internet é polar. Às vezes a gente pega nomes que são nomes sagrados, que hoje eles estão colocados nos meios de comunicação, na internet, de uma forma, assim, diríamos, muito profana. Você pode pegar a própria palavra Maitreya Buda, você pega no budismo, Maitreya é o Buda do futuro, é o Buda do Ocidente, que eu tanto falo aqui no programa. Maitreya Buda representa hoje o que vai ser o avatar da Era de Aquário, que está em relação ao nosso país, o Brasil. Se você pegar também a palavra Melquisedeque, o rei do mundo, o sacerdote do Altíssimo, é uma coisa extremamente sagrada. Para nós falamos a palavra, o rei Melquisedeque, o rei do mundo, é um ser, é uma consciência que representa o grande eterno aqui na face da Terra, em todo o contexto evolutivo. Ele está hoje nos portais de Shambhala, outra palavra extremamente sagrada, ligada a todos os valores das 7 cidades de Agartha, ou Avalon, não importa o nome que você queira dar, né? Então, quando nós falamos essas palavras aqui, são palavras que eu recomendo que você procure ver num livro, você procure ver a fonte, aí você tem condições de estudar um pouco o autor, você tem autores fantásticos, estava conversando isso também com o Paulo hoje. Se você pegar, de repente, ligados à eubiose e o trabalho do professor Henrique José de Souza, você tem o Rudolf Steiner, você tem a Helena Petrovna Blavatsky, né? Nossa, esse ser fantástico, né? HPB, você tem Mário Rosso de Luna, você tem Gina Rajadasa, você tem seres fantásticos, o próprio Leadbeater, Charles Leadbeater,
ligada à teosofia, Annie Besant. O Charles Leadbeater teve uma determinada etapa do trabalho dele que ele recebeu os influxos das energias contrárias, mas um ser fantástico que deixou livros maravilhosos para a gente ler, né? Então é isso, gente. Eu falei de Melquisedeque, aqui fica, antes de eu iniciar o assunto, que eu vou dar continuidade no programa, do programa anterior, né? Foi da semana passada, eu não lembro o dia precisamente. Vocês sabem, André, Paulo, que dia que foi sábado passado? Você tem aí, André? Sábado passado, 26, né? Foi o programa do dia 26, você entra no YouTube, você pega ali, você coloca Newton Schultz, meu nome, e dia 26/1, aí você tem condições de acessar esse programa e pega a continuidade que será feita hoje, que eu vou falar dos anjos ligados ao nosso o próprio sistema evolutivo, que é o sistema humano. Mas fica aqui minha homenagem hoje sábado, dia 3, fica a minha homenagem, dia 2, sábado dia 2, fica a minha homenagem ao professor Ademar Ramos, que está completando agora dia 4, um ano de falecimento desse ser, mas um ser fantástico, um ser que deixou um legado maravilhoso de ensinamentos através de CDs, palestras, ou se você entrar, o Paulo mesmo, ele tem ali no blog Mistérios Revelados ali, tem tudo gratuitamente do que esse ser fantástico que foi o professor Ademar Ramos deixou para nós. Então, fica aqui a homenagem do programa Caminhos da Consciência para ele e também para o saudoso Antônio Carvalho, esses dois seres que representaram anos aí a divulgação do trabalho do Rei do Mundo, das realidades de Agartha, de Melquisedeque. Então aqui a gente está tentando na Rádio Mundial dar um prosseguimento, uma continuidade ao trabalho desses grandes seres que veiculavam a consciência do professor Henrique José de Souza, através dos ensinamentos dele da atual Sociedade Brasileira de Obiose. Então está todo mundo junto, está todo mundo fazendo esse trabalho, de forma que você consiga, através do pouco que a gente passa aqui, né, você consiga entrar nesse caminho verdadeiro para desmistificar realidades que estão desgastadas e procurar formar, através dos seus valores, de leituras bacanas da iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose, um novo estado vibracional dentro de você. Então, vamos agora dar uma revisada no que a gente falou no dia 26, que foi sábado passado, e agora dia 2, vamos dar uma continuidade a isso. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, como eu narrei no programa anterior, nós tivemos a queda dos anjos, e quando os anjos caem aqui, eles caem no contexto evolutivo, eles formam determinadas realidades e consciências que são as civilizações anteriores, que nós chamamos nos anais teosóficos de hoje, da Eubiose, Lemúria, Atlântida. Então foram civilizações fantásticas que deixaram monumentos que são mal explicados e interpretados pelos nossos cientistas hoje ainda por falta do conhecimento esotérico com S, que representavam as consciências angélicas que estavam juntos dos seres humanos aqui. Então isso forma e faz determinados resgates de hierarquias. Porque quando esses seres caem, e acaba acontecendo, como foi na própria Atlântida, os seres humanos, junto desses anjos, processando o caminho evolutivo de forma contrária ao próprio processo que o Eterno, ou o Pai de todos, ou Deus, o nome que você queira dar, ele coloca como sendo o que nós deveríamos seguir, acabam ocorrendo determinados resgates, essas hierarquias se perdem. Essas hierarquias divinas, elas acabam gerando resgates kármicos que nós, seres humanos, através do nosso trabalho, através do nosso corpo físico e das nossas reencarnações, nós começamos a fazer o resgate dessas hierarquias. É aí que entra o processo do Egito e também da Revolução Francesa. Então vamos entender como que funciona isso. Hoje nós estamos num 4º dia da criação. Esse 4º dia da criação trabalha o reino humano, que traz todos os reinos e consciências anteriores, que são 3, hoje no ser humano como uma 4ª, já arrumando para o 5º dia da criação, hoje, traz consciências anteriores. Então, quais são essas consciências, quais são essas forças através de reinos? No 1º dia da criação, nós tivemos o mineral. No 2º dia da criação, o mineral evolui, ganha uma consciência a mais e se torna o reino vegetal. O reino vegetal traz o mineral dentro de si. No 3º dia da criação, nós temos o reino animal, que é uma 3ª consciência que carrega dentro de si as 2 anteriores, que é o reino vegetal e o reino mineral. E hoje, nós, seres humanos, como um 4º
tipo de consciência, um quarto tipo evolutivo, trazemos essas três consciências anteriores. Então o ser humano traz hoje dentro de si o animal, através da sua consciência astral, que são nossos sentimentos, nossas paixões, nossos instintos. Ele traz do segundo dia da criação, do reino vegetal, a sua consciência vital, a sua força, a sua vitalidade, o seu corpo etérico, que representa, numa linguagem bem simples, a nossa saúde. E, por fim, o primeiro dia da criação, que são os minerais dentro de nós, nossos ossos, nossos dentes, todo o nosso sistema ligado aos minerais que circulam no nosso sangue, né? Que circula, o sangue representa até uma realidade do animal, que está ligado ao fogo. A água que está dentro de nós, a mistura da água com o fogo é o próprio sangue, é a vida, como dizem os mestres cabalistas, né? O fogo e a água fazem todo o princípio da criação. Então nós vamos entender que nós temos hierarquias ligadas a esses dias da criação anteriores. Então nós temos 7 anjos ligados ao primeiro dia da criação, 7 anjos ligados ao segundo dia da criação, 7 anjos ligados ao terceiro dia, e hoje nós temos 7 anjos ligados ao quarto dia da criação. Então nós tivemos que fazer, através de determinados momentos evolutivos, é aí que entra o Egito, resgate dessas 21 consciências anteriores à nossa, dos primeiros dias da criação. Então, quando a gente fala, um exemplo de 1514 a.C., Egito, na sua época de ouro, nós tivemos um faraó, que foi Tutmés III, e Nerebtiti, resgatando os sete anjos ligados ao segundo dia da criação. Foram 7 homens que nasceram. Então, 7 pedaços dos sóis, que foram filhos desse faraó, 7 sóis, né? 7 pedaços do sol, falando correto agora o português, 7 pedaços do sol, que representaram 7 filhos deste casal fantástico, desse casal que representava na época 1514 a.C., esses seres que representam hoje, nos anais da iniciação, os gêmeos espirituais. Depois, futuramente, em 1370 a.C., vem o famoso Amenófis IV, junto com Nefertiti, tendo 7 filhas. Então vejam que interessante, ou 7 pedaços ou fragmentos da lua, ou 7 pedaços lunares, filhos de Nefertiti, Amenófis IV ou Akhenaton. Então a gente fechou 14. Estou dando uma revisada no programa anterior e já vou entrar no assunto de hoje. Então você tem o que? O resgate do que nós podemos dizer, os 7 reis, que representavam a realidade da Atlântida, que tinha 7 cidades, 7 cantões, tendo uma 8ª no centro, e você teve, com Amenófis IV, o resgate das 7 rainhas. Então, com essa formação desses 14 pedaços maravilhosos, né, que estão ligados aos 7 reis de Edom, e as 7 rainhas de Edom ligadas à Atlântida, vem em 1789, muitos anos depois, filhos de São Germano, nascem mais 7 seres, ou 7 Kumaras, ou 7 anjos, que representam o processo vibracional do resgate desses 14 pedaços que se manifestaram no Egito. Então, dando uma sintetizada agora, no Egito, precisamente no ano de 1514, 7 filhos, ou 7 homens que nascem. Depois, 1370 a.C., 7 mulheres, filhas de Akhenaton e Nefertiti, formando 14. E depois, na Revolução Francesa, 1789, nasce também 7 homens, ou 7 andrógenos, diretos de São Germano e a sua contraparte, ou sua parte feminina, um casal também. Qual o nome utilizado por São Germano na Revolução Francesa? Lorenzo Paolo Domitiani, a sigla LPD. E ele tinha como contraparte Lorenza Feliciane Domiciliani, LFD. Então, ela utilizava no centro Feliciane como F aberto, como parte receptiva, e São Germano utilizava o P, LPD, o P com uma realidade fechada, fazendo com que existam os mistérios do que nós diríamos ligado também ao Egito, da cruz ansata ou Ankh masculino e o feminino. Mas, enfim, com essas realidades, nós temos os 21 pedaços, ou as 21 hierarquias dos dias da criação anteriores resgatados. Então, resta o quê? Ao ser humano fazer a sua parte.
É aí que começam os mistérios fantásticos ligados a 7 anjos, que nascem no ano de 1900, apesar de trazerem no seu nascimento a marca de uma tragédia que houve aqui na face da Terra, ocasionando o nascimento deles. Mas não vamos entrar nesse mérito hoje no programa. Então vamos lá. 21 seres que provocaram esse resgate. E depois, 111 anos após a Revolução Francesa, de 1789, você soma o número 111, que é um número hierárquico, é o número ligado à evolução, nós chegamos exatamente ao ano de 1900. E no ano 1900 nascem esses 7 seres que são produtos já diretos ligados à nossa evolução terrena. Então já começa o processo final de resgates, de realidades, aonde a humanidade ainda tinha que carregar essas forças. Então nós temos em 1900 a projeção desses anjos que mudam totalmente o contexto evolutivo. Então esses 7 anjos, eles nascem como seres humanos mesmo, diretos aqui na face da Terra, e eles têm que ter a sua vida profana, estudar em faculdades, manifestar as suas realidades de consciência, porque eles nascem, aí que vem o segredo, em 1900 eles nascem com 25% do seu potencial. Então eles começam a alterar todo o processo vibracional do planeta. Então nós temos, com o nascimento deles em 1900, pega o século passado, o quanto a humanidade evoluiu nas artes, o quanto a humanidade evoluiu na tecnologia, o quanto a humanidade evoluiu na medicina, tudo isso do século passado representa a consciência desses seres fantásticos que nasceram no ano de 1900. Eles nasceram exatamente do dia 1º ao dia 8 de julho. Então foi um sequencial, porque na verdade são 8. A 8ª expressão representava desses seres a própria Mãe Divina na face da Terra. Então isto altera, mesmo que de uma forma inconsciente, todo o contexto evolutivo. Por isso que a humanidade evoluiu tanto no século passado. Então, se você perceber quantos séculos antes de 1900 a humanidade ficou andando a cavalo, ficou trabalhando realidades onde ela estava ainda presa a valores que ainda não tinha a sua expressão angélica aqui, que esses seres trouxeram. Então essa expressão angélica desses nascimentos em 1900 alteram todo o processo. Então você, hoje, você reencarnado, nascido do século passado, ou mesmo as crianças que nasceram nesse século posterior, são pessoas que já trazem o DNA vibracional do nascimento desses seres. Então vocês percebam que nós estamos transformando o mundo, nós estamos fazendo com que o ser humano evolua praticamente 10 anos do nosso tempo, da nossa convenção humana, em um ano. Então desde 1900 nós temos praticamente cada ano que a humanidade passa como correspondente a 10 anos. Então se você pegar na cronologia, da forma que eu estou falando, passaram um pouco mais de 100 anos, então esses 100 anos representam 1000 anos. Então hoje, como consciência, se o ser humano tivesse ainda vivendo sem o nascimento desses seres de 1900, a gente teria a capacidade de conectar todas essas consciências que estão emanadas para nós no planeta só no ano 3000 e pouco, onde já inicia o 5º dia da criação. Então quando esses anjos que nascem em 1900, eles trazem toda essa mudança desse padrão vibracional, eles já nos inserem num 5º dia da criação, num 5º momento evolutivo. Então eles trazem junto com eles todo um processo hierárquico no sentido de consciência, de outros seres ligados a eles. Então vamos falar um pouco dessa hierarquia humana. Nós temos 7, nós chamamos de dhyanis na eubiose. Dhyanis vem de dhyana, daquela parte mental, daquela parte voltada à transformação do ser humano, se conectando à espiritualidade com processos de mente superior ao que ele elabora hoje como uma mente puramente humana e dedutiva. Então esses 7 dhyanis, eles têm como projeção deles mesmos, eles têm depois 49 dharanis. O que seriam dharanis? Dharanis seriam seres que trazem o suporte ou o alicerce do trabalho desses 7 dhyanis. Depois desses 49 dharanis, nós temos 49 yoganas.
O que seriam esses 49 Yokanãs? São seres que anunciam os padrões de uma nova era, de um contexto evolutivo. Você quer um Yokanã super famoso? Medite sobre João Batista. João Batista foi o Yokanã, ou o anunciador, ligado ao próprio trabalho do Cristo. Depois desses 49 Yokanãs, nós temos 49 consciências que são chamados de duijas. O que seriam esses duijas? São seres que são trocados na face da Terra. Então também representam 49 consciências. E esses seres trocados, o que eles são? São seres que vêm de dimensões superiores, que são inseridos no contexto evolutivo para transformar tudo isso. Então você tem duijas, ou seres trocados, que estão inseridos na medicina, que estão inseridos na ciência de uma forma geral, estão inseridos nas artes, estão inseridos em todos os processos ou todas as tônicas ligadas a essa reforma de consciência, que eles, na verdade, às vezes nem têm consciência de quem eles são, e eles estão aqui na face da Terra. E fechando, depois desses 49 duijas, nós temos 68 folhas soltas. O que seriam essas folhas soltas? Nós chamamos as folhas soltas de seres que estão ligados a essa hierarquia também divina, mas que estão pelo mundo espalhados, mas representam fragmentos da própria consciência do Eterno, e esses seres, normalmente, eles também representam uma possibilidade de mudança de consciência dos lugares onde eles estão. Então eles têm missões, poderíamos dizer assim, não tão fortes como desses seres que eu falei para vocês. Então vou repetir a hierarquia humana. 7 Dhyanis, que seriam os 7 filhos diretos de Deus, ligados ao nosso 4º dia da criação, eles têm praticamente 100% da consciência da divindade. 49 Dharanis, que dão suporte à consciência desses 7 Dhyanis, que eles têm 75% da consciência do próprio Eterno. Depois você tem 49 consciências dos Yokanãs, que de 75 já passa para 50% da consciência de Deus. Depois você tem 49 consciências dos duijas, ou os 2 vezes nascidos, ou os trocados. Esses possuem 25% da consciência de Deus. E os folhas soltas, que aí já representam uma parcela bem pequena dessa consciência deífica, fazendo essa transformação no nosso planeta. Então, quando nós falamos desses 7 seres, que estão ligados, a Eubiose chama de Dhyanis, ou fragmentos do próprio Eterno, eles estão ampliando as suas consciências, ampliando todo esse padrão. Quando eles atingirem a consciência total de 100%, que eles trazem isso dentro do DNA evolutivo deles, nós vamos começar a ter o 5º dia da criação pleno aqui na face da Terra. E isso acontece e eclode no ano de 3005 depois de Cristo, daqui 1000 anos do nosso calendário terrestre. Queridos ouvintes, se vocês curtiram, gostaram do que eu falei para vocês, se vocês quiserem se aprofundar em toda esta realidade, você pode fazer a eubiose. Então tem 2 convites. Você pode fazer no Sumaré aqui em São Paulo, capital, que fica na Zona Oeste, do lado da estação Sumaré do metrô. Vai começar dia 5 de março, serão as terças-feiras, será às 20 horas da noite. Qual o telefone? 2667-0760, repetindo, 2667-0760. Ou se não, na Zona Leste, na Moca, que vai ser às quartas-feiras, vai começar dia 6 de março. Qual o telefone da Moca? 20-21-7290. 20-21-7290. Então tá esses 2 telefones para vocês. Se você não pegou, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço de coração você que esteve junto comigo nesses 20 e poucos minutos. Agradeço André, agradeço Paulo. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Que os valores dos Budas da área de Aquário estejam em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo sábado.